Pode dizer assim, eu não tenho coração duro não, mas tem, né? Porque Deus falou assim, eis que tirarei o coração de pedra, meterei um coração de carne. É sinal que o pecado petrificou o coração dos homens. Nós estamos na Parashá Korah. Fala, Korah. Português na sua Bíblia, Coré. É um pouquinho diferente, mas as línguas são diferentes. É a 30ª porção semanal. Gente, essa paraxá vai de Números 16:1 a 18:32, que você leu em casa, a Haftará, 1 Samuel 11:14 a 12:22. E a porção do Berit Hadashá, da Nova Aliança, é Lucas 19:1 a 20:47, que nós comentamos ontem. Se você nos ouviu, nós falamos sobre o Berit Hadashá, falamos de Jericó. E quem que o Senhor encontrou em Jericó? Hein? Não, Zaqueu. Amém? Nós falamos sobre isso ontem. Então, mas quando a gente fala da Paraxá de Korah, é impossível não falar do pecado de rebelião. É impossível, a gente tem que falar, né? Por isso, eu quero iniciar essa Paraxá com um versículo lá de 1 Samuel 15, versículo 23, que diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha aí, ó. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Às vezes a pessoa diz, eu não sou idólatra, mas fica porfiando. Mas você então está classificado no mesmo pecado de idolatria, não é? Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Essa é uma palavra para quem? Para o rei Saul, né? A rebelião sempre começa, sabe aonde? No coração, não é? Interessante que a rebelião, ela começa em um coração, mas ela tem uma capacidade de se espalhar rapidamente. Agora, sempre quando alguém tem rebelião dentro do coração, a primeira coisa que ela vai fazer é porfiar. Deus nos ensina que a rebelião e feitiçaria são pecados similares. Então você pode dizer para mim, eu não sou idólatra, mas se você é um rebelde, você está classificado na mesma classe do pecado de idolatria, não é? Então, se você não é feiticeiro, mas se você tem rebeldia em seu coração, para Deus você é como um feiticeiro. Amém? Você já viu rebelião dentro da igreja? Muitas. Para Deus é como um feiticeiro. Ele vai olhar para a pessoa e vai classificá-lo como um feiticeiro. Mas eu nunca fiz feitiçaria, eu sei. Mas você está classificado como tal. A rebelião e a feitiçaria, ambas são apostasia. Presta atenção. Uma, que é a rebelião, é a negação da autoridade divina. Eu estou me rebelando contra a vontade de Deus. E a feitiçaria, que é o outro pecado, é a permissão que autoridades e poderes malignos operem em nossas vidas. Por isso que Deus diz que o pecado de rebelião e o pecado de feitiçaria está classificado no mesmo nível. Então, se você tem rebelião no seu coração, tem que orar e clamar a Deus, para que Deus purifique você, porque para Ele você é um feiticeiro. E o que é porfiar? Você sabe? É disputa.
disputa por cargo, disputa por posição melhor, conflito com o irmão que um quer louvar, o outro não deixa, um quer ser pastor, o outro quer não sei o quê, fica aquela briga. Quem já viu isso? Hein? Isso é porfiar, é disputar, lutar ou brigar por algo ou até por alguém. Como aconteceu lá em Coríntios, lembra? Eu sou do Paulo, eu sou do Apolo, não, eu sou de Yeshua. Isso é porfia. Estão brigando. Eu costumo muito ouvir assim, eu sou do pastor tal. Quem já ouviu isso? Pois é, a Bíblia condena isso, é porfiar. Fica um disputando com o outro. Fica disputando ovelha, né? Isso é terrível, gente. Lutar ou brigar por algo ou até por alguém. Deus nos ensina que porfia é como o pecado de idolatria e de iniquidade. Olha aí, meu irmão. Se você tem porfia, Deus está lhe chamando de quê? De idólatra e de iníquo. Idolatria, você sabe o que é. Iniquidade, você também já sabe o que é. Então, logo porfiar está no mesmo nível de adoração a ídolos e a desobediência da lei de Deus. Quando você começa a porfiar, a brigar, você já está para Deus como um idólatra e para Deus como um desobediente de sua lei. E esta paraxá começa com uma grande rebelião, talvez uma das maiores no princípio da libertação de Israel. A famosa rebelião de Corá, na sua Bíblia aí, Coré, Datã e Abirão. Vamos lá em Números 16, 1 a 2. Ora, Corá, filho de Coate. Corá é um coatita. Coatita é filho de Levi. Então, Corá, ele é um levita. Ele é primo de Moisés. Ele era um príncipe. E ele tinha a honra de carregar a arca. Olha que coisa. A arca é o local onde Deus se faz presente. Olha que coisa. Juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Om, filho de Pelete, filhos de Ruben. Você já viu que Ruben sempre tem problema, né? Ruben perdeu a primogenitura por causa do pecado do patriarca. Agora Ruben está junto com Corá, numa rebelião. E eles tomaram certos homens, levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens. Olha só, 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia varões de renome. Só gente boa. Só príncipe. Só gente bonitona, cheio da posição, né, de grana, sei lá. Abirão e seu irmão Datã apoiaram Corá, o levita, em sua rebelião. Eu disse para você que a rebelião sempre começa no coração de alguém. Começou no coração de Corá. Deu para entender? Como é perigoso? E essa rebelião era contra a autoridade de Moisés e de Arão. Tem um terceiro rubenita chamado On, também é incluído no estágio inicial dessa rebelião. Você vai perceber que depois disso ele para de ser mencionado.
tendo ajuntado um grupo de 250 homens de renome em Israel, que eram homens de fama, estes homens acusaram Moisés e Arão de arbitrariamente se elevarem sobre os demais da congregação. A acusação é: vocês estão se colocando numa posição que não poderiam ser colocados. Viu, Moisés e Arão? Que coisa, hein? Parente de Moisés. Viu Moisés fazer maravilhas, ou melhor dizendo, Deus fazer maravilhas por intermédio de Moisés. Nem assim temeu. Ele não temeu. Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Estes homens acusaram Moisés e Arão de arbitrariamente se elevarem sobre os demais da congregação. Lembra que eu disse que a rebelião começa no coração de alguém? Pois é, pelas palavras de Moisés a Corá, torna-se evidente que Corá ambicionava ser Cohen Gadol. Quantas pessoas não olham para o irmão que Deus ungiu para ser profeta, ou pastor, ou mestre, e ambiciona a posição? Quem já viu isso? Isso é rebelião, isso é pecado, isso não é de Deus. Se você for lá em Números 16, de 4 a 11, você vai ver. Quando Moisés ouviu isto, a rebelião lá deles, Moisés sabe que está diante de Deus, o que ele fez? Caiu com o rosto em terra. Depois falou a Corá e a toda a sua companhia, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo, a qual ele fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Fazei isso. Corá e toda a sua companhia, tomai para vós incensários, e amanhã, pondo fogo neles, sobre eles, deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Demais é o que vos arrogai a vós, filhos de Levi, Corá é filho de Levi. Disse para vós que o Deus de Israel vos tenha separado, é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de fazer o serviço do tabernáculo do Senhor, estar de perante a congregação para ministrar-lhes, e te fez chegar, e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi. Procurai também o sacerdócio. Olha o que ele queria. Queria a posição de Arão. O que Yeshua é? Cohen? E o que o inimigo das nossas almas quis? A posição de Yeshua. Pelo que tu e toda a tua companhia estáis congregado contra o Senhor. Então eles não estão contra Arão, mas eles estão contra a Deus. E Arão, quem é ele para que murmurei contra ele? Quem é Arão? Arão é um homem como nós. Se Arão foi chamado por Deus, não é Arão que se colocou na posição de Cohen Gadol, mas foi o próprio Deus que o escolheu. Então Moisés diz: quem é Arão para que tu brigue com ele? E Cora, com este desejo de ser sumo sacerdote em seu coração, contaminou 250 homens com rebelião em favor da sua própria cobiça. Porque os outros eram rubenitas, da tribo de Rubens, e eles sabiam que não podiam ser sacerdotes. Então aquela cobiça dentro do coração de Corá, de Coré ou de Corá, contaminou 250 homens. Meu irmão, nós precisamos vigiar. Às vezes a pessoa chega
com uma carinha tão boa e fala: não aceito que ele seja isso ou aquilo. E você dá ouvido. E se você der ouvido, você começa a participar da rebelião, da cobiça que está no coração daquela pessoa. Isso é perigoso. Na realidade, Corá e sua turma de 250 homens eram aquilo que Yeshua falou lá na parábola do joio e do trigo. Eles eram joio. Olha que perigo. Eles eram joio na congregação, porque Yeshua falou que sempre terá joio e trigo. E não dá para arrancar o joio. Uma coisa característica do joio é que ele não tem fé. E você vai perceber isso nesses homens. Com isso, Corá e todos os que o seguiram estão em rebelião e gerando contenda dentro da congregação de Israel. Eles geram contenda, conflito. Quando começa a gerar conflito, meu irmão, tem que fazer igual Moisés e Arão. Rosto no pó. E clamar a Deus. É isso que tem que fazer. E eles estão contra o próprio Deus e não contra o homem. Porque se Deus colocou Arão ali, se eu estou brigando contra a posição de Arão, eu estou brigando contra quem? Cuidado, hein, gente? Não adianta Corá, com sua rebelião e contenda, murmurar contra Arão, pois Arão foi chamado para ser Cohen Gadol pelo próprio Deus, e quem vai contra o que é estabelecido por Deus é rebelde, e certamente carnal. Todo rebelde é carnal. Inclusive, Paulo teve um problema de contenda na igreja de Corinto. E é interessante o que ele fala lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, e eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, ó. Não são espirituais. Tem contenda? Não são espirituais. Mas como há carnais. Se tem contenda, tu está brigando na carne. Sabe por quê, meu irmão? É na carne que tem posição. No reino de Deus, não. Isso é carnal. Então, quando você vê que Deus colocou alguém para ser pastor, mestre, seja lá o que for da vontade de Deus, isso não é posicional, é para servir, é na carne que parece que é hierárquico, mas no espírito não. Quando Yeshua estava para partir, estava para ser morto no madeiro, teve uma discussão entre os discípulos. E se você estivesse lá, tu ia entrar também. E se eu estivesse lá, eu também ia entrar. Quem vai ficar no lugar de Yeshua? Eu, sinceramente, eu ia escolher eu. Ué. Você ia escolher quem? Você ia escolher quem? Não, eu não. Você ia escolher você. Foi isso que aconteceu. Cada um queria estar no quê? E o que Yeshua falou? Entre nós, entre vocês, não é assim. Os gentios servem os seus líderes, mas aqui entre nós, o maior servirá o menor. Parece que a igreja esqueceu isso, não esqueceu? Yeshua é filho de Deus, é Senhor, mas ele disse que eu não vim, mas para... Fala sério, ó que coisa tremenda. E lá em Corinto o negócio estava quente. Então Paulo falou o quê? Vocês são carnais. Eu estava vendo aqui, cada um operando para a adoração do Senhor. Os músicos, o irmão ali, fazendo o Shema Israel, e todos em conjunto adorando o Senhor. É isso que Deus quer. Isso é agradável a Deus. E Deus quer também que nós venhamos a servir uns aos outros.
Porque Deus nos dá dons espirituais. Mas o dom espiritual não é para que eu seja melhor que alguém. Eu notei uma coisa dentro da igreja interessante, porque quando alguém ora em línguas, como a maioria não compreende o que a pessoa está orando, então a língua tomou uma posição destaque. Profeta, caramba, tem gente que até corre dele, porque Deus abre a vida da pessoa. Mas ele tomou uma posição que não deve ser tomada, porque o dom não é do homem, é de Deus. E é para edificação do corpo, é para servir. Então, se Deus me dá um dom, esse dom é para edificação do corpo. Mas eles estavam lá brigando. Ó. Aí o Paulo falou, mas como carnais, como a criancinhas em Mashiach. São crianças. Leite vos dei por alimento. Ó. Quem toma leite? Cara, imagina, Paulo chamando um homem de 60 anos, mulher de, sei lá, de 50, tudo de criança. Tudo de bebê carnal. E te dei leitinho, e não comida sólida, porque não a podeis suportar. Ó, e quem é criança, quem é carnal, não suporta coisas profundas e sólidas no reino espiritual. Você não entende? Você faz confusão. É igual você ensinar física aplicada a um garoto, sei lá, de 5 anos. Ele vai entender? Você tem que dar o quê? Leitinho para ele, não é? Nem ainda agora podeis, ó, e o Paulo falou, vocês não amadureceram, porquanto ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda. Quem provoca contenda? Quem tem rebelião. Então tinha rebelião na igreja de Corinto. O Paulo é um homem espiritual, discerne as coisas. Tinha inveja e contenda. Olha aí, gente, inveja por posição. E aí a briga. Não sois porventura carnais? E não estáis andando segundo os homens, ele quer dizer carnais, comuns? Hein? Os homens carnais não têm capacidade de compreender que Deus é quem escolhe e capacita seus ministros. Não tem, porque o carnal vai dizer assim, mas como assim? Como que Deus prepara alguém? Eu já ouvi falar. Quando eu escuto essa pergunta, eu sei que a pessoa é carnal. Porque ela não tem experiência de Deus prepará-lo. Não consegue compreender. É Deus que capacita, é Deus que escolheu Arão, não foi um homem, não foi Moisés que falou, pô, meu irmão, então eu vou colocar meu irmão. Na cabeça deles é isso. Deu para entender? Arão é apenas um homem como qualquer outro, escolhido e capacitado por Deus para servir, como Paulo fala em 1 Coríntios 3, de 4 a 5. Porque dizendo eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, estava na briga. Eu acho Paulo melhor. Não, mas você não sabe de nada. O Apolo é muito melhor. Ah, então você é de Apolo? Então tá bom. Eu sou de Paulo, acabou. Então eu faço uma igreja de Apolo, e o outro faz uma igreja de Paulo. Como acontece hoje. Igreja do fulano de tal. Isso acontece por causa de rebelião no coração. Mas Paulo, ele diz assim, se vocês estão brigando por isso, vocês não são apenas homens, ele quer dizer apenas carnais? Pois que é Apolo e que é Paulo, senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Foi Deus que preparou Paulo, foi Deus que preparou
Apolo. Foi Deus que preparou Arão. Mas são apenas homens que servem segundo aquilo que Deus lhe deu para servir. É isso que ele quer dizer. Veja também em 2 Coríntios 3,5. Não que sejamos capazes por nós mesmos, não somos, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus. Se tu ora em línguas, não é porque você é safo, bacana e inteligente. Você ora em línguas porque o Espírito de Deus lhe concedeu orar em línguas. Se você interpreta línguas, é porque o Espírito de Deus lhe concedeu interpretar a língua para a edificação do corpo. Se você tem uma visão, não é porque você é maneiro, espertão, tem um olho bonitão. Não é nada disso. É porque o Espírito de Deus abriu teus olhos para que tu veja. Se você profetizou, não é porque você é um cara safo, que já leu a Bíblia inteira, por isso você entende tudo, está evoluído, o outro não. Não, meu irmão. Você profetiza se Deus te entregar algo. Porque se Deus não te entregar, meu irmão, só se você inventar. E se tu inventar, tá frito, cozido, assado. É. Então nada disso é nosso. Isso é de Deus, é misericórdia. Então você não tem que se vangloriar e nem você tem que elogiar aquele que tem o dom. Porque tem um texto bíblico que diz assim, ó, ferro se malha com ferro, ouro com ouro e um homem com os elogios que recebe. Você fala, poxa, que profetão. Aí ele, ó, eu sou. Aí acha, né? Porque todo mundo corre atrás dele, ó. Eu estou em casa, minha agenda nem cabe mais. Aí, mesmo, você derruba o profeta. Eu acho interessante Daniel, gente. Deus revela tudo a Daniel. Sabe o que ele fala para o rei? Quem sou eu? Eu não sei nada, mas o Deus do céu, que conhece todas as coisas, este é quem falou contigo. Ó. Que consciência, que maturidade, porque ele podia tirar onda, e eu sei, entendeu? E eu vou aproveitar, vou falar para o rei, eu sou isso mesmo, sou bom mesmo, eu sei o que aconteceu, que você sonhou aí, eu vou falar, eu. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele falou, o Deus do céu. Meu irmão, nós temos que amadurecer. Então Moisés, depois de falar com Cora, manda chamar Datã e Abirão, os outros rebeldes. Veja em Números 16, 12. Então Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, responderam, não subiremos. Nós não vamos. Primeiro, note a falta de homem. Lembra que eu falei com vocês que On desaparece? Aqui Moisés não está falando de On, filho de Pelete. Será que ele se arrependeu? É provável. Porque senão a palavra estava falando dele. Parou de falar. Pode ser que ele falou, meu Deus, estou me metendo numa furada. E recuou, pediu perdão e saiu fora da história. É possível que ele se converteu e pediu perdão. Eles estavam tão irados com Moisés e Arão que eles não subiram ao encontro com Moisés. Mas olha o recado deles para Moisés. Veja lá em Números 16, 3. É pouco porventura que nos tenha feito subir de uma terra que mana leite e mel. Meu Deus.
Bebeu muito, né? Porque apanhava no Egito. Como é que o Egito é uma terra que mana leite e mel? Se ele apanhava e era obrigado a trabalhar lá. E olha, para nos matar no deserto, para que querais ainda fazer-te príncipe sobre nós? Você de cara já começa a entender que esse cara é muito carnal, porque como é que o Egito era terra que mana leite e mel? Sabe o que é isso? Equivale a você dizer assim, puxa, bom era o pecado que eu estava. Mas ele fala uma coisa interessante, para que querais ainda fazer-te príncipe sobre nós? Olha o que ele está falando para Moisés. É a segunda vez que Moisés escuta isso, viu, meus irmãos? Não é a primeira vez, não. É a segunda vez que Moisés escuta isso de seus irmãos. E não é à toa que ele escuta, com certeza. Veja em Êxodo 2,14. Respondeu ele, quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, certamente o negócio já foi descoberto. Lembra? Quando ele lutou lá com o egípcio, matou o egípcio, o judeu falou, quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? É a mesma palavra que ele está falando aqui, ó. Queirais ainda fazer príncipe sobre nós? Moisés vivia ouvindo isso. Quem te constituiu príncipe e juiz? Essa pergunta está sobre a vida de Moisés. Por que ninguém encontrou entre os homens quem o constituiu príncipe e juiz sobre Israel? Alguém encontrou? Ele foi eleito na segunda eleição de Israel? Teve segundo turno? Hein? Quem foi que votou nele em Israel? Ninguém. Tinha gente que nem conhecia Moisés. Tem uma palavra que diz que aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento, né? Não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Eles não sabiam de onde vem Moisés. Quem te constituiu príncipe sobre nós, cara? Que coisa, hein? Ninguém encontrou. Eu acho que se todo mundo perguntasse em Israel, fizesse uma enquete, todo mundo ia dizer, sei lá de onde ele veio. Ele apareceu lá e tirou a gente do Egito. Não é? Ninguém viu Moisés sendo constituído príncipe e juiz sobre Israel. Foi em particular, foi lá no deserto, foi sozinho. Ninguém viu. Olha que coisa. Com coisa que precisa ver. Pois Deus era rei sobre Israel, logo o reino de Israel não era deste mundo, e foi o próprio Deus que o constituiu, a Moisés, a quem eles rejeitaram, como está escrito em Atos 7, versículo 35. A este Moisés, que eles haviam repelido, rejeitado, dizendo, quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? A este enviou Deus como Senhor e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Só quem viu foi Deus. Tem gente que acha que para ser ungido pelo Senhor precisa juntar a igreja inteira e precisa todo mundo orar em línguas e precisa jogar azeite sobre a cabeça dele e todo mundo vê. Não precisa. Moisés ninguém viu, gente. Você imagina se você estivesse no Egito, chega lá Moisés com a barba até aqui, provavelmente. Você nem lembrava mais de Moisés. Moisés ficou 40 anos no deserto, gente. Quando ele volta, ele já devia estar surrado pelo calor, não é? Queimado de sol. Ele chega lá, os irmãos dele conheceram ele, mas você acha que todo mundo de Israel conheceu ele? Claro que não, gente. Quem é esse velhinho ali? Eu, hein? Apareceu aí do nada? Tanto é que teve rebelião contra ele, né? Então, e o interessante disso tudo, meu irmão, é que Yeshua diz isso de si mesmo. Aquilo que Moisés ouviu, Yeshua diz de si mesmo. Quando alguém da multidão pede a Yeshua para dizer a seu irmão que reparta com ele a herança, lembra disso? Vamos lá em Lucas 12, de 13 a 14. Disse-lhe alguém dentre a multidão, mestre. Yeshua está paradão lá, cheio de gente. Mestre,
Diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: homem. Ele não falou menino, rapaz. Ele falou homem. Quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? Ó, a mesma questão de Moisés. É a mesma razão de Moisés e é respondido claramente por Yeshua quando ele foi interrogado por Pilatos. Por que ninguém viu Moisés sendo ungido? Porque ele foi ungido pelo Senhor do reino dos céus. E Yeshua não é juiz das coisas desse mundo, ele vai responder lá em João 18,36. Respondeu Yeshua: o meu reino não é deste. Quem votou em Yeshua para ser rei aí? Levanta a mão. Agora a gente votaria, né? Com satisfação. Mas alguém votou? Quem constituiu Yeshua rei em Israel? A resposta aqui, ó. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Judeus são irmão de? Corá é irmão de Moisés. Está vendo aí? Deste mundo pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Como também está escrito em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernir entendido. Ó, e isso é tão verdade que Datã e Abirão eram tão carnais que não conseguiam perceber nem entender que era o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, que estava conduzindo Israel por meio de Moisés e Arão, e acusam Moisés. Eles não têm como entender isso. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela não compreende as coisas espirituais, e isso é perigoso, porque ela se torna como um joio. Veja a resposta deles a Moisés, lá em Número 16, 14. Ademais, não nos introduziste em uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura, cegará os olhos a estes homens? Não subiremos. O que ele está falando? Ele está falando que Moisés é quem prometeu da terra para eles. E Moisés não deu. Algum momento ele falou, Deus é quem prometeu? Ele não consegue ver isso. Existem pessoas dentro da igreja, meu irmão, que eles estão olhando para você, mas eles veem de forma carnal, não espiritual. Eles querem posição. Você sabe por que foi gerada hierarquia dentro da igreja? Por causa de homens carnais. Aí você pensa logo na igreja romana, né? Mas é a igreja evangélica. Só mudou o nome. As posições hierárquicas continuam. Isso é carne. A promessa foi feita por Deus e não por Moisés. Não foi Moisés que prometeu, vou dar a vocês uma terra que emana leite e mel. Foi ele? Então não é ele que tem que ser cobrado. Ó. Mas como carnais não conseguem entender as coisas espirituais, eles não conseguem enxergar Deus nessas coisas. A palavra de Deus afirma uma coisa sobre Moisés. Veja em Números 12, 3. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A palavra de Deus é ousada, hein? Moisés era mais manso de todos os homens que havia sobre a terra. Havia homem aqui na América do Norte? Havia homem aqui na América do Sul? Fala assim, gente. Poxa. Sim. Glória a Deus. Havia homem na Ásia? Na África?
Mas Moisés era mais manso na época do que todos eles. É a palavra que está dizendo. Muito manso. Não precisava nem tomar um tranquilizante. Era manso. Não precisava tomar nem maracujá. Cunhame. Tá. Não existia na terra homem mais manso que Moisés. E, no entanto, neste caso, Moisés se ira. Yeshua se irou, não irou? Yeshua era o homem mais manso da terra naquele período dele? Sim, sim. Mas Yeshua se irou? Ireis, mas não deixe que sua ira se ponha, o sol se ponha sobre sua ira. Então não é pecado irar? Depende. Depende tá bom? Então, veja lá em Número 16, 15. Então Moisés irou-se grandemente e disse ao Senhor. Olha o que Moisés diz. Não atentes para a sua oferta. Nem um só jumento tenho tomado deles. Nem a nenhum deles tenho feito mal. Eu acho que você nunca prestou atenção nisso. Não atentes para a sua. Moisés, irado, pede a Deus que não atentes para a oferta deles. Isso, meu irmão, é extremamente importante prestar atenção nisso. Vocês lembram de Caim e Abel? O que aconteceu? Vou refrescar a memória. Vamos? Gênesis 4, de 4 a 5. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ele ficou injuriado. Assim, ninguém me quer, ninguém me ama. Não é? Deve ter ficado chutando pedra o dia inteiro. Porque Deus não atentou para a oferta. E Moisés está pedindo, Senhor, não atenta para a oferta deles. Meu irmão, é claro que Deus pode ou não aceitar a sua oferta, sabia disso? Pensando que Deus é de qualquer jeito, não é não, meu irmão. Deus pode ou não aceitar a sua oferta. Moisés está pedindo a Deus para fazer com os rebeldes como ele fez com Caim. Não é? Não aceita a oferta deles, não. Ele não falou de Caim, mas é a mesma coisa. E aqui Moisés está fazendo uso de um princípio que Yeshua ensinou à igreja, mas a igreja não tem entendido. Lá em Mateus 16, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. Meu Deus, isso é muito sério, meu irmão. Moisés está falando para Deus não aceitá-lo. E se não aceita, Moisés está falando o quê? Condena eles. Yeshua vai explicar isso, já ressurreto. Quando Yeshua ressurgiu, olha o que ele fala. Ele explica este princípio a nós em João 20, de 22 a 23. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Ruach HaKodesh. Ele fez, porque o Espírito, em hebraico, Ruach, é vento. Receba, primeira coisa, receba o Espírito de Deus. Aí ele continua, aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, são retidos. Que silêncio, hein? É o Filho de Deus que está falando. Você sabe quem usou esse princípio? Paulo. Estou sabendo que entre vós há quem fez pior que o ímpio e vive com a mulher de seu pai. Quem vos vacinou? Quem paralisou vocês? Eu, no Espírito, junto com o Espírito de Deus, e vós, tenho entregue esse homem na mão de Satanás. Ele usou.
Se eu estou entregando na mão de Satanás, está fazendo o quê? Mata ele. É isso que Paulo falou. Estou entregando a mão de Satanás para Satanás matar ele. Quem sabe ele poderá ser salvo. Quem sabe ao Satanás arrebentando ele não se arrepende. É isso que está escrito. Ah, Rafael, que coisa chocante. É isso que está escrito. É isso. Nós temos a chave do reino. Agora, para fazer esse juízo ensinado por Yeshua, é necessário o Ruach HaKodesh em nós. Porque não é julgar carnalmente. Não é julgar de qualquer maneira. Não é julgar porque eu fiquei com raiva de você. Deus não vai me atender. É julgar rebelião contra Deus. E viver com a mulher do pai é rebelião contra Deus? Claro, é pecado. É pecado, meu irmão. E a igreja precisa aprender. Mas para fazer esse juízo ensinado por Yeshua, é necessário o Ruach HaKodesh em nós. E Moisés era um homem cheio do Ruach. Era ou não era? Deus pegou uma porção de Moisés e distribuiu entre 70. Moisés tipifica Mashiach e Yeshua. Ele pega a porção do Espírito que estava em Moisés e distribui a 70 homens, e todos eles profetizam uma vez só e nunca mais. Até um que foi escolhido, mas não estava lá no local, começou a profetizar. Josué ficou com ciúme. Falou, Moisés, ele está profetizando lá, Moisés, manda ele parar. Aí ele falou assim, quem dera todos da congregação do povo de Deus profetizassem. Isso é maravilhoso, não é verdade? Maravilhoso. Deus iria destruir todo Israel por causa da rebelião. Aí você diria, mas Deus seria injusto? Ô meu irmão, muita gente ficou ali em cima do muro. Não ficou? Quem vai ganhar, Moisés ou Coré? Hein? Devem ter feito até uma banca de aposta. Quem se aposta aí? Fala aí, fala aí. É, gente, você acha que não? Hein? Pergunto você, você acha que não? Que lado você ficaria, hein? Moisés e Arão? 250 você ia pensar, né? Pô, tem bastante gente, ó. Eu acho que eu vou ficar na maioria. Porque se você ficar em cima do muro, o que vai acontecer? Vai ser vomitado. Então Deus ia destruir todo mundo. É sinal que o povo estava... Pô, acho que eu vou ficar com Coré. Aposta aí, quem sabe? Não, metade da família fica com Coré, metade fica com... Por segurança. Então Deus ia destruir. Mas Moisés e Arão intercederam pelo povo e Deus falou, então tá bom. Então tá bom. Eu não vou destruir todo o povo. Moisés e Arão intercederam por Israel. Então Moisés dá uma ordem ao povo de Israel, gente. Presta atenção nessa ordem. Números 16, 26. E falou à congregação dizendo, retirai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toquei nada do que é seu, para que não pereçai em todos os seus pecados. Prestou atenção nessa ordem? Hein? Se Moisés está dando essa ordem, é porque Deus vai matar. É porque Deus vai destruir. Essa ordem foi dada também por Deus a Ló. E a sua família, lembra disso? Estou refrescando a memória. Ó. Gênesis 19, de 12 a 13. Então disseram os homens a Ló, tem mais alguém aqui? Perguntou lá, ó, chance para quê? Para sair fora. Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tens na cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a
destruir. Sempre quando Deus fala, sai do meio deles, é porque Deus vai destruir. Então Moisés continuou a falar a todo o povo em Números 16, 28 a 30. Então disse Moisés, nisso conhecerei que o Senhor me enviou a fazer todas essas obras, pois não as tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem, como morrem todos os homens? Ó, Moisés está pedindo o quê? A morte. Ainda está falando assim, Moisés é ousado. Se estes morrerem como morrem todos os homens, morte por gripe, morte por velhice, Covid, tudo isso é natural. Atropelado, naquela época não tinha carro, mas tinha cavalo, né? A mula passava em cima do cara. Arrastado pelo boi, se morrer afogado, ou se morrer de calor, sei lá, cair do cavalo, bater com a cabeça. E se forem visitados como são visitados todos os homens, o Senhor não me enviou. Olha, gente, que ousadia. Você tem coragem de falar isso? Tem que ter. Nós temos autoridade para isso. Olha a autoridade de Moisés. Se esses homens morrerem como morrem todos os homens, e se esses homens forem visitados como são visitados todos os homens, o Senhor não me enviou. É isso. Ponto final. Já tinha pedido para Deus não receber o quê? A oferta deles. A oração deles, nada deles. Agora está dizendo que esses homens vão morrer, mas se morrer naturalmente, não, se morrer normal, gente, morrer. Se morrer normal, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, morte nova, uma maneira diferente de morrer, que nunca ninguém morreu, é isso que ele está falando, gente. Você está rindo? Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, aí, ó, e a terra abrir a boca e os tragar com tudo que é deles, e vivos descerem ao céu, então compreendereis que estes homens têm desprezado o Senhor. A autoridade, essa autoridade está na igreja. A igreja é que não está sabendo usar, não tem santificação. Moisés era um homem santo. Moisés andava na presença de Deus. Moisés sabia o que estava falando. Moisés sabia a autoridade que tinha. Quando Moisés desceu do monte, ele estava com a glória de Deus sobre a sua face. A igreja está brincando de teologia. A igreja tem essa autoridade. Foi dada. Olha que coisa que Moisés foi criativo, não foi? Mas se o Senhor criar uma coisa nova, é novo. Ninguém tinha morrido com um buraco na terra abrindo, gente, sozinho. Ninguém. E eu posso te contar o que aconteceu? Você quer ouvir? Porque se o buraco não abrisse, Moisés não era homem de Deus. Pois é. Olha como Moisés falou, ninguém nunca tinha imaginado alguém, a terra abriu a boca, caiu todo mundo lá dentro vivo. Vivo. Meu irmão, Yeshua falou uma vez que se alguém desviar um daqueles que creem nele, melhor seria amarrar um peso da... É a mó, né? A pedra de moinho, no pescoço e lançar lá no meio do mar.
Sabe o que ia acontecer? Igual aconteceu com o submarino. Você ia descer e ser esmagado lá embaixo. Nem a mó. Melhor é fazer isso do que desviar um. Olha o que aconteceu, Números 16, 31 e 35, que aconteceu, que acabando ele de falar todas essas palavras, ele acabou de falar. Se você estivesse visitando o filho de Coré, seu amiguinho de escola, lá dentro, tu seria engolido junto. Por isso que ele falou, afasta-te, sai do meio deles. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, e a toda a sua fazenda. Assim, eles e tudo o que era seu desceram vivos ao Seol. Você sabe o que é o Sheol, né? E vivo. Deve ter chegado lá, queimou a carne, deve ter sido terrível. Então eles desceram e a terra os cobriu. A terra fez o serviço todo. Abriu a boca, engoliu e depois não precisou de pá para enterrar, gente. Nem cal para jogar lá. Você está para entender? Que isso é uma coisa diferente. Abriu a boca, engoliu todo mundo, depois fechou. Eu vi um filme que era um tremor de terra, não é nada disso, meu irmão. Deus fez a terra abrir o bocão lá, abriu, engoliu todo mundo, depois fechou. Você não vai encontrar eles. Quem já viu no cemitério abrir a sepultura e depois ela fechar sozinha? Pois é, mas aqui foi assim. Abriu e fechou sozinha. A terra os cobriu. Eu vi no filme lá os caras jogando. Falei, esse pessoal está perdido. Fica vendo esses filmes aí doido. E pereceram do meio da congregação, e todo Israel que estava ao seu redor fugiu ao clamor deles. Você ouviu? Fugiu ao clamor de quem? Eles começaram a gritar, me dá a mão aí. Eu nada. Sai dessa. Gente, eles clamaram. Você é amigão dele, sei, não sei o quê. Pô, pega aí, lembra que a gente correu junto. Vai você. Tô fora. Você ia dar a mão a eles? Pois é, meu irmão. Vamos ser sinceros. Você ia até tapar o ouvido. Eu, hein? A gente é ser humano, meu irmão. Você acha que você ia ficar lá ajudar? Vou ajudar meu amiguinho. É ruim, hein? Na hora que começasse a abrir a boca, você seria o primeiro a estar lá do outro lado. E olha o que ele fala. Fugiu ao clamor deles, dizendo, não suceda que a terra nos trague também a nós. Todo mundo saiu fora. Claro, entrou temor. Então saiu o fogo do Senhor. Você sabe que Deus faz o serviço completo. Aleluia. E consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Além de Deus abrir a boca, engolir Corá, a família dele inteira, depois Deus foi lá e queimou os homens, os 250. Você quer ficar do lado de quem agora? Agora você pode escolher. Mas agora não vale, tem que ser antes. Tem que ser antes, meu irmão. Depois que você viu tudo acontecer, aí é moleza. Moisés não deu a ordem para o povo sair de perto dos rebeldes e pecadores. Esta ordem foi dada também a Ló e a sua família. Pois é, meu irmão, eu quero dar uma notícia a você. Essa ordem é dada a nós, igreja, também. Veja em 2 Coríntios 6,17. Pelo que saí vós do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toquei coisa imunda, e eu vos...
Quando Deus dá essa ordem, porque ele vai fazer o quê? Destruir. Então, mas meu melhor amigo é fulano de tal, que é gay, que é isso. Meu irmão, sai do meio deles. Porque Deus vai destruí-los. Mas o cara cheira a cocaína lá, mas é meu amigo, mas eu não mexo, não. Não toquei coisas. Tu vai junto. Lembra da mulher de Ló? A ordem foi, sai do meio deles, porque Deus nos enviou para destruir. E o que eles fizeram? Fugiram. E ela fez o quê? Foi consumida, morreu também, virou uma estátua de sal. E esta ordem, meu irmão, essa ordem de sair do meio deles não é dada por qualquer pessoa, não. Vem do céu, do próprio Deus, pois ele vai destruir os pecadores e rebeldes. Veja em Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Pastor, o que tem? Eu sou só amiguinho deles. Continua. Continua que você vai ver o que vai acontecer contigo. Amém, meu irmão? Saí do meio deles e não toquei coisas imundas. E aí eu serei vosso pai, e vós sereis filhos e filhas. Fora isso, não tem jeito. Você vai incorrer na praga dos rebeldes e pecadores. Shabbat Shalom.